Kirimash Mamoluz, saudação meu grande sol, a fonte que tudo é. Eu sou Delma e estou aqui para falar um pouco mais do curso Matriz Divina. E hoje quero falar sobre qual é o sentido do intelecto humano. O que é o intelecto humano? Segundo nosso saudoso e amado e grande ser Hermes Trismegistus, conhecedor da teurgia, que é a filosofia, dos astros e da alquimia, ele afirma que em qualquer lugar que se ache os vestígios do mestre, os ouvidos daqueles que estiverem preparados para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los de sabedoria. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Isso reforça o provérbio 12:18, que diz: existem alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios que cura. Os sábios conhecem o idioma de Deus e somente eles podem curar. Este texto nos faz percorrer o processo evolutivo da Trindade humana, que significa corpo, alma e espírito, o qual, quando em processo de despertar, se dirige a uma trindade cósmica, o mundo natural, o humano e o mundo divino. E por fim, quando desperta, alcança a trindade divina, que é o espírito, a essência e a energia vida. Não poderia falar sobre o intelecto humano sem falar de nosso grande Pai e Mãe, a grande luz. Deus, como muitos o chamam. Quem é Deus? Ele é a causa da existência de todas as coisas. É aquele cuja natureza é o bem e de onde saem todas as coisas, espécies. Pois se ele é o Pai e Mãe, devido à sua virtude, então ele cria a tudo e a todos. Ele é bom, então tudo ele dá e nada recebe. Portanto, ele é o bem e o bem ele é. Se a glória das coisas é o princípio de Deus e o divino, então a sua natureza divina é o princípio dos seres, que é Deus. E se Deus abarca o intelecto, a natureza e a matéria, já que ele é a própria sabedoria para a revelação das coisas, isso significa, pensem comigo, que estamos aqui para alcançar e testificar o princípio divino, que nada mais é do que a natureza, o intelecto e o seu lugar. O princípio maior de todas as coisas está em amar-se a si mesmo antes de amar o outro. E isso, meus caros, ninguém poderá e será capaz de fazer, a não ser você mesmo. Então pare de querer aprovação ou elogios alheios. Aprenda, grande luz, Binaior. Aprenda a seguir o seu coração, pois nele vive todos os ensinamentos divinos. Você está aqui para despertar a sua natureza divina e se tornar Deus em toda a sua honra e glória. E todo aquele que possui intelecto deve reconhecer-se como imortal. Saiba que a causa da morte, sabe qual é? O amor. Que isso significa? Que este corpo é apenas algo que nos foi dado para que vivemos temporalmente. E é só pelo amor que você vai sair e vencer as miríades de inúmeros universos. Conheça todas as coisas. Conheça os seus erros e os corrija, pondo-se no caminho da verdade e da vida, pois só passará pela porta estreita aquele que longo caminho percorrer e que também reconhecer todos os seres como seus irmãos, inclusive a natureza
os animais, a Gaia, que é a fonte de toda vida primária. No entanto, aquele que continuar mantendo o seu corpo repleto de erro do amor, permanecerá na obscuridade errante, sofrendo nos seus sentidos e nas coisas da morte. Não temos como nos prender, amados irmãos, às duas coisas, ou seja, as mortais e as divinas. Sendo assim, o defeito de uma mostra a potência ativa da outra. Não esqueça, Benaior, filho da luz, que nada existe que não seja a própria luz, pois as coisas que são ele as faz aparecer, e as que não são contêm em si mesmo presas no próprio abismo. O curso Matriz Divina ajudará você a se libertar das amarras da ilusão, ajudará você a se conhecer e a entender que a força sempre esteve e estará dentro de você. Eu te aguardo lá. Kirimashi Mamô Luz, saudação ao meu grande sol, a fonte que tudo é. Até lá.